1,3 bilhões de reais. Isso mesmo, meu jovem. 1,3 bilhões de reais para trabalhar como cientista de IA lá no Facebook, lá no Meta. É dinheiro, meu jovem. Esse vídeo não é sobre dinheiro, de forma nenhuma. Eu só quero te mostrar aqui como a IA tá trazendo, tá buscando talentos e pagando bem. Claro que um salário desse de 1,3 bilhões é um ponto fora da curva, mas tem diversos salários, eu falo diversos mesmo, de 1 milhão de dólares por ano. Claro, incluindo as ações e tudo mais que os funcionários, né, de Big Techs como essa têm direito. Mas eu trouxe esse vídeo para você saber, para responder, na verdade, a pergunta de um assinante da UOL, porque eu vi essa reportagem na UOL, primeira hora que eu vi foi na UOL, e eu adorei essa mensagem aqui do Marcos Teixeira. Também quero um emprego nesse nível. Você quer um emprego nesse nível? Olha só, este é o emprego que eu adoraria ter na vida. É verdade? Esse é o emprego que você adoraria ter na vida? Então vamos saber o que é que o Marcos Teixeira de Souza precisa aprender, precisa se dedicar para ter esse salário de 1,3 bilhões de reais. Vamos ler primeiro aqui a reportagem que aqui fala, né? Meta está em busca de jovens talentos em meio a uma disputa pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, né? Para você que tem mais de 40 anos e precisa de uma letrinha maior, tipo eu. A empresa do Zuckerberg, não só a dele, tem um laboratório de superinteligência, ou seja, são cientistas de IA, para competir com outras empresas como a OpenAI, a Google, a XAI, que é do Elon Musk, né? Enfim. E esse cara aqui, Matt Dickett, chamou a atenção da Meta por ser considerado um dos talentos mais promissores em IA na atualidade. Eu acho que ele não é promissor, ele é um talento concreto. Eu fiz uma pesquisa do que esse cara fez, do trabalho que esse cara tem aqui, dos artigos que ele entregou. Ele não é promissor, ele é um talento concreto. Promissor é o Marcos Teixeira, se ele trabalhar duro e fazer o que eu vou mostrar aqui no vídeo. Ele é promissor. E aí, cara, eu não sei nem quem é o Marcos Teixeira, tá? É só um comentário. Já de cara, essa cutucada minha, essa é meu, pessoal, eu cutuco mesmo. Quem quer os altos salários, quem quer o palco das pessoas, mas não quer trabalhar antes nos bastidores. Eu vejo muita gente, os meus alunos não são assim, mas tem muita gente que chega até mim e fala, me diz uma coisa, quanto é a pós-graduação, em quanto tempo eu estou empregado e qual é o salário que eu vou ganhar? Eu não tenho nem como responder uma pergunta dessa, sabe? Uma pessoa dessa, ela não quer, ela quer o palco, ela não quer os bastidores. Bora. O jovem é formado em ciência da computação na Universidade de Washington. Ele também atuou como engenheiro e pesquisador de IA no Allen Institute. Deixa eu só ver se o Allen Institute, só confirmar para não falar besteira, é do dono da Microsoft. Deixa eu só ver se aqui é o Paul Allen. Eu acredito que seja, né? O Allen Institute, até porque o Paul Allen doa bastante dinheiro para pesquisas, né? Bom, sim. ChatGPT, como sempre, me ajudando, né? Em 2014, o Paul Allen, ele fez, continuando lendo com você, desenvolvimento Momo. Esse Momo é um chatbot, tipo da OpenAI, quando nem existia OpenAI. Trabalho com texto, imagem e áudio, como o ChatGPT também fazia isso. Beleza. No ano passado, ele criou a própria empresa, atraiu investidores e recebeu 16 milhões de dólares. Já assinou contrato com a Meta e aí foi esses 1,3 bilhões aí de reais, né? Ele recebeu de contrato esse rapazinho aqui. Beleza. Cara de nerdzinho, típico cara ligado pra TI, né? Então, beleza. Vamos lá. Eu fiz a pesquisa e eu quero te mostrar o que esse rapazinho fez na vida. Resuma o que ele fez aqui na vida para que o Marcos Teixeira possa, se ele quiser, né, trabalhar, né, nessa área. Vamos começar aqui nesse artigo que eu chamei de Roadmap para ganhar os seus 1,3 bilhões de reais, né? O meu perfil técnico aqui do nosso amigo Matt Dickett. Se formou em ciência da computação 19, 20, 21, 22, 23. Não fez nada mais, não conseguiu. Ele não terminou a pós-graduação em tempo recorde. Ele fez o tempo que é necessário. 5 anos lá. Agora, as notinhas dele aqui não deixaram a desejar, não. Muito boas, né? Fez o PhD, mas ele abandonou o PhD no meio do caminho. Então, peraí, Carlos. Eu não preciso de PhD. Não disse isso, tá? A maioria dos cientistas que eu vi lá tem mestrado ou PhD, mestrado ou doutorado. Eu pesquisei os salários, eu coloquei nesse artigo aqui para você, tá bem? A trajetória profissional dele, ele trabalhou na Paul Allen, na escola do Paul Allen, tá? Durante a graduação e no início do PhD dele. E aí hoje ele vai trabalhar lá no IA Research, né? Pesquisa da Meta, tá bom?
e ele fez essa empresinha dele aqui maravilhosa que recebeu 16 milhões de dólares de investimento. Só um comentário importante aqui, essa trajetória profissional dele bem resumida. Tem algo que eu vejo que é importante, você tá no lugar certo. Quando eu morava em Fortaleza, eu me lembro, eu era professor de concurso, eu deixei a área de TI por um tempo para virar professor de concurso, porque eu queria um pouco mais de dinheiro e também não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Então eu virei professor de concurso. Tá? Os caras falaram que a minha didática era boa, que era difícil achar alguém da TI com didática boa, e eu era da TI com didática boa para ensinar. E aí eles me deram um contrato de 5 anos com um salário, assim, que nenhum desenvolvedor iria ganhar na época, tá? Não é um salário, assim, estupendo, estupendo. O salário era tão alto que quando eu coloquei no governo, quando eu vim para cá, para o Canadá, eles pedem para que você coloque os seus salários. E eu assinei, e pede para que o diretor assine o salário. E eu fiquei com medo de colocar a minha hora, porque a minha hora era muito maior do que a hora aqui no Canadá, como profissional daqui do Canadá, com o salário que havia recebido de proposta para vir para o Canadá. Um detalhe, todo imigrante vem com um salário bem abaixo do salário de um profissional daqui, formado aqui, que é nativo daqui. Isso é um fato. Isso é um preço que as empresas que contratam imigrantes fazem. Cuidado, não é que as empresas sejam ruins, é um risco. Tem muita empresa que contrata imigrante, o imigrante vem, trabalha um ano e sai para a empresa maior. Ou seja, a empresa contrata você, paga o seu custo, paga o seu salário, paga tudo, paga viagem, hospedagem, tudo, e em um ano você sai. A empresa tem prejuízo. Por isso que muitas empresas que contratam imigrantes botam um salário abaixo do normal. Então, o meu salário era tão alto que eu tive medo de colocar. E eu coloquei, que eu trabalho com a verdade, e adivinha, o governo canadense pediu para o meu empregador aumentar o meu salário. Disse que não aceitaria trazer um imigrante que tinha um salário desse no seu país. Olha que loucura, tá? Então, eu estou só justificando o período que eu fiquei fora da TI. Eu, de fato, passei um hiato de quase 5 anos sem trabalhar na área técnica, sendo exclusivamente professor. Se eu não tivesse sido exclusivamente professor, eu tinha mais de 20 anos de experiência em TI, só TI programando. Esses 5 anos tirou 5 anos de experiência, mas foram 5 anos também que eu acresci na minha carreira como professor e ajudou demais. Beleza? Só para constar isso aqui, um pequeno detalhe. Principais realizações técnicas tá aqui, o tal do chatbot que eu falei, né, que não tinha nem GPT, isso aqui e tudo mais. Vamos para a parte que ele aprendeu tecnicamente, os estudos dele. Ele criou, ele não usou. Ele criou uma IA multimodal. Isso aqui já é algo muito forte. Ele aprendeu a trabalhar com robótica. Então ele aprendeu eletrônica. Aprendeu elétrica, eletrônica, automação e robótica. Para você trabalhar com robótica, não é Python, não é C#, é linguagem de máquina, é linguagem C++. O que é que você, Marcos Teixeira, que gostaria de ter esse emprego na sua vida, que é o seu sonho, precisa aprender? Primeiro, competências técnicas de programação. Python, cara. Todo mundo que trabalha com IA tem que saber Python. E C++ para sistemas de alto desempenho. E CUDA para programar GPU. Isso aqui é básico, mas isso aqui me encantou, sabe? O cara aprendeu a trabalhar com programação de GPU. Aí tu fala, por quê, Carlos? Porque a IA trabalha com GPU. Sem GPU, a IA não vai funcionar em níveis altos de performance. Então o cara aprendeu a programar com GPU. Eu achei isso aqui muito legal, sabe? JavaScript ou TypeScript. Cara, isso daqui é uma das coisas que eu falo para os meus alunos. Vocês precisam aprender a codar design. Quando você entra aqui na nossa escola de IA, não é na pós-graduação, é na própria escola de IA, eu ensino você a trabalhar com front-end. Alguns alunos falaram, mas por que front-end, Carlos? Por que eu tenho que aprender Bootstrap? Por que eu tenho que aprender JavaScript? Por um motivo simples. Você vai ser contratado aqui no Brasil com um salário superior a 10 mil reais. Você acha que você vai fazer o que com 10 mil reais? Trabalhar com Google Colab? Trabalhar com Google Colab, cara, tu vai fazer sistema completo em produção. Tu precisa de uma tela, tu precisa de um design, tu precisa fazer isso. Vou dar aqui um exemplo. Aqui é um sistema que a gente usa para transcrever áudio. A gente usa IA para trabalhar com esse sistema. Vou entrar aqui para vocês verem. Isso aqui é um sistema nosso aqui da interno da gente. Você acha que quando a gente está transcrevendo um áudio aqui, vai usar IA para transcrever um áudio, tá? Eu quero transcrever um áudio numa tela preta, tipo DOS? Claro que não. Esse site aqui ele foi criado só programação em JavaScript. Isso aqui é um design de um sistema profissional. Os programadores da IT Valley, que nós temos programadores nossos, têm que saber isso aqui, não é só saber IA não. Eles têm que saber IA e desenvolver um front-end para nós. Então, não tem essa não. Tá, vamos continuar aí com o brother. Bom, C++ para trabalhar com a parte de hardware. E, cara, esses frameworks aqui, ele aprendeu PyTorch, TensorFlow e JAX. Aqui na IT Valley e na nossa pós-graduação, a gente ensina
TensorFlow, tá? Se você for no site aqui da IT Valley, da pós-graduação da gente, deixa eu entrar aqui, pós-graduação e aí Machine Learning. Ó, quando você trabalha aqui com Deep Learning, a gente usa o TensorFlow. Não é que o PyTorch não esteja bom, esse vídeo está sendo legal, porque eu também estou te mostrando o que tu precisa aprender para ganhar pelo menos 15 mil reais por mês, tá bom? Não é que o PyTorch seja ruim, mas o TensorFlow aqui do Google, ele é o mais profissional, o mais usado. Ele é muito, muito bom, eu gosto muito. Então, programação, se eu souber isso aqui, Carlos, já dá para fazer muita coisa. Já dá para ganhar salário de 15 conto aqui por mês no Brasil. No exterior até mais, viu? No exterior até mais. Vamos lá. Matemática sólida. Esse menino sabe álgebra linear para machine learning. E aí tu fala, mas para eu trabalhar com machine learning eu preciso saber álgebra linear? Não precisa. Mas a partir do momento que você sabe álgebra linear, você entende como funciona os algoritmos. E quando você aprende otimização e gradiente, você aprende a treinar uma inteligência artificial a entregar valor com mais acerto, a entregar respostas com mais acerto. A gente chama isso aqui de hiperparâmetro, né? Os gradientes, eles fazem parte dos hiperparâmetros, né? Se eu pego aqui, vou dar um exemplo aqui, vou pegar um algoritmo aqui, XGBoost, que é um algoritmo de machine learning. Vou pegar a documentação dele, tá? Pronto, tá aqui a documentação. Isso aqui é um algoritmo de machine learning, tudo bem? Deixa eu ver se eu encontro aqui os parâmetros dele. Parâmetros, pronto. Quando eu venho aqui nos parâmetros dele, ó, pronto. Ó. Quando eu venho aqui nos parâmetros dele, ó, tem um parâmetro que é um parâmetro de gradiente, um hiperparâmetro de gradiente, certo? Ó, e ele dá uma função matemática aqui simples. Isso aqui foi criado por alguém. Esse rapaz, ele é capaz de criar isso. Eu uso isso. Eu configuro o hiperparâmetro, eu configuro o gradiente, eu configuro... O que você tá vendo aqui, a GPU, se eu tô usando ou não, o CUDA, eu configuro. Aquele rapaz, ele não configura, ele faz. Ele sabe fazer. Olha a diferença de um salário de 200 mil dólares por ano e um salário de 1,3 bilhões. Ele sabe fazer. Eu ou qualquer pessoa normal sabemos usar. Tu viu a diferença? Olha aí, Max Teixeira, quer ganhar esse salário? Aprende a fazer, trabalhar com isso. Não só vir aqui na documentação e configurar. Não, não é só configurar o CUDA não, meu irmão. O negócio é saber programar. O negócio é saber fazer. Tudo bem? Beleza? Esse algoritmo aqui é muito bom. É um algoritmo de machine learning usando técnicas supervisionadas. Ela é muito, muito bom para classificação de valores. Tá? Olha só, o CUDA, ele também trabalha aqui, né, com o C++. Então, você consegue, inclusive, implementar ele em hardwares. Pronto, aqui, ó. Essa linguagem eu conheço um pouquinho, porque eu gosto muito de eletrônica. Eu adoro trabalhar com eletrônica. Então, quando você vê aqui, ó, você consegue ver como é a estrutura que ele utilizou para poder trabalhar isso aqui dentro de um hardware, né? Massa, massa demais. Bom, bora continuar aqui. Ok, esses cálculos aqui, a estatística, base teórica, teoria dos grafos para redes neurais e a otimização dos algoritmos. Bom, isso daqui é o que ele precisa de programação e de matemática. Isso aqui é base, isso aqui é base. Agora vamos ver no que ele se especializou. Esse cara trabalhou com machine learning, deep learning, computer vision e linguagem de processamento, tá? Tudo isso aqui tá na nossa pós-graduação também. Olha aí, Marcos Teixeira, quiser fazer nossa pós, ó, fundamentos de aprendizado de máquina, tá vendo aqui, ó, os algoritmos aqui de aprendizado de máquina, regressão linear, regressão logística, o SVM, as árvores de decisões, tudo aqui bonitinho. Aprendizado supervisionado, não supervisionado. Olha só para você aprender. Aí ele também falou que trabalha com linguagens de processamento natural. A gente também tem essa disciplina. Deep Learning, também temos essa disciplina aqui para você. Então, olha aí, Marcos, se quiser aprender, ó, tem tudo isso aqui na nossa IA. E multimodal, a gente também ensina, mas a gente ensina mais forte de maneira profissional na nossa escola de IA. Pós-graduação, ela tem uma ligação com a escola de IA da gente. Bem? Então, isso daqui, se você perceber bem, não é impossível. Quantos anos, Carlos, para ficar fera nisso daqui? Bom, para ficar fera no nível dele, lembrando que ele tem alguns rankings aqui dentro do trabalho dele, conferência, papel e tudo mais, né? Tempo para ele aprender. A educação formal dele, né? A faculdade, formação sólida. De 1 a 2 anos, você consegue aprender de maneira sólida Python, a parte matemática, álgebra linear, cálculo, estatística, estrutura de dados e GitHub. Isso aqui de maneira prática. 1 a 2 anos. E de 2 a 3 anos, aí ele começa a avançar em estudar os algoritmos supervisionados e não supervisionados, estudar forte com aprofundamento, estudar os métodos de assembly, cross-validation, ele começa a aprofundar as arquiteturas de rede neural e também os frameworks para a construção dessas redes neurais. E aí um aprofundamento um pouco de hardware. Se especializa em uma dessas áreas aqui, ó, e toca para frente. Então ele precisa mais ou menos de quanto tempo para ser um cara do nível dele? 1, 2, 3, 4, 3 anos aqui,
escolher uma área e se especializar de maneira prática nessa área. 4 anos aqui, tudo bem? E aí você faz seu PhD, escolhe o seu nível de pesquisa e trabalha também liderança e empreendedorismo. Esse cara montou uma empresa, então ele sabe de liderança e empreendedorismo. 4 a 5 anos liderando pessoas, trabalhando, empreendendo. Então, para você chegar ao nível dele, você precisa estudar os fundamentos de 1 a 2 anos, se especializar em algo, 2 a 3 anos, fazer pesquisa de ponta, 5 a 6 anos de trabalho, e de 7 a 8 anos, você vai chegar a uma posição sênior e você vai ter essas ofertas de 100 milhões de dólares. Esse é o caminho. 8 anos se dedicando para você ter essa oferta de 100 milhões de dólares por aí. Você vai ter essa grande oferta. Aí tu fala assim, putz, Carlos, não é o que eu quero, mas 100 milhões de dólares é dinheiro, mas eu preciso de 8 anos para chegar nisso, a ter um salário bom? Não, você precisa de 8 anos se dedicando, estudando e fazendo o que o Matt fez. Isso aqui é um roadmap da vida do Matt para ter uma oferta de 100 milhões de dólares. 8 anos são 2 Copas do Mundo. Eu já vi gente, vem a Copa do Mundo, que dura 30 dias, e os caras já ficam empolgados para a próxima Copa. E espera 4 anos para a Copa do Mundo. Mas essas mesmas pessoas, se tirassem 1 ano da vida delas, estudando esses fundamentos aqui, eles mudavam de vida em 1 ano. Enxerga aqui comigo. Você pode mudar de vida em 1 ano. Quem era você no ano passado? Quanto que a sua vida mudou em 1 ano? Fala pra mim. Estamos em 2025, certo? Em 2024, quanto a sua vida mudou? Como diferente foi a sua vida? Quanto aumentou seu salário? Quanto a sua área profissional mudou? Quanto a sua casa foi reformada? Quanto a sua família viajou a mais? Quanto você mudou de vida em 1 ano? Essa cutucada que eu tô te dando é exatamente para você enxergar, cara, 1 ano com a especialização, você pode mudar de vida. Em 1 ano, você pode mudar de vida. Eu não diria um salário de 100 milhões de dólares, mas salários de 5 dígitos, 10 mil, 12 mil, 13 mil reais. Eu não tenho nem dúvida disso. Não tenho nem dúvida, porque eu sei que gente da nossa área aqui já conseguiu. Alunos nossos já superaram. Isso é uma meta interna que a gente faz aqui. Quem foi que já chegou a 5 dígitos de salário? Claro, quem não tinha, quem recebia salários abaixo de 5 dígitos e já chegou. Isso é uma meta nossa aqui interna nos nossos grupos, nos nossos alunos, tá? Então, é isso que eu quero para você. Se dedique, se esforce. Se você é um cara da TI, e aí eu falo muito pro pessoal da TI, tá? O pessoal da TI, eu não gosto de falar de finanças, mas no fundo, você quer um aumento salarial, você muda de empresa quando a empresa aumenta o seu salário. Então, não tem nenhum problema de você fazer isso para a sua família. Cara, isso daqui vai mudar a sua carreira. Daqui a alguns anos, eu acho que talvez isso vire commodities. Daqui a alguns anos. Quantos anos, Carlos? Talvez 6 anos. E eu não tô exagerando, não. Tem gente que fala que são 2 anos. Não, eu acho que daqui a uns 6 anos isso aqui vai virar um pouco commodities. Vai ter muita gente fazendo isso, tá? Vai ter muita gente construindo IA. Mas por enquanto, a gente ainda tá subindo. Nem chegou na crista da onda. A gente ainda tá subindo nessa onda. Então, é um bom momento para você aproveitar.